Nessa função aí, no final do ano, um amigo meu, perto do final do ano, lá pelo mês de agosto, setembro, que era da galera da Alvorada ali, o Radamés, o Eduardo, o Edson, que eram os amigos que moravam com a gente lá em casa, né? O Eduardo e o Edson, né? O pai, eles foram morar um tempo lá em casa. E aí os caras se converteram, cara. Viraram crente. Bah, eu fiquei tapado de nojo. Ah, perdeu teus parceiros. Acabou porque assim, nós jogávamos futebol junto, nós ia pra festa junto, pros bailes, né, juntos. Combinava as namoradinhas junto. Não, era uma turma legal. Aí o seguinte, de segunda a sexta o meu convívio era com esses 3 colegas de sala de aula, esses 2 colegas. Final de semana e durante o resto da semana era com eles, nós saía junto, tudo mais. E eu fiquei noiado, fiquei indignado, cara, porque aí os caras, eles se converteram, e na época a nossa igreja lá em Alvorada, Igreja Batista... Era bem conservadora. Era, cara, radicalzona, não podia jogar futebol, não podia ter televisão, eram uns troços sem punk, sabe? E aí, eu fiquei de cara com aquilo. Então ser crente hoje é tranquilo? Cara... Mais ou menos. Sempre é tranquilo, sempre foi tranquilo. O segredo é justamente ter... tido a experiência da conversão, que é aí que está o detalhe. Às vezes a pessoa não tem essa experiência. Ela é um religioso, mas não é um convertido. São 2 figuras diferentes, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu comecei nessa igreja da seguinte maneira. Eu pensei assim, fizeram lavagem cerebral nos guri. Porque aí é o seguinte, nós tínhamos um time de futebol. Era eu, o Eduardo, o Edson, o Radamés e o Fininho. Fininho era o Augusto, o Guto. Era um negãozinho. Um risco. Um risco, cara. Mas o cara jogava uma bola federal, era muito bom. Nós éramos tão fominha que era só nós 5, né? Acabou o time de futebol, sobrou só eu e o Fininho, né? Acabou o time. Aí eu comecei a ir na igreja com a seguinte perspectiva: eu vou lá e vou mostrar para meus amigos que fizeram lavagem cerebral nos caras. Os caras foi lá para desconverter eles. Para desconverter, né? Os caras viraram crente, isso aí era inaceitável. Só que assim, ó, como é que os caras viraram crente? O Radamés, cara, ele era um cara assim, muito mais da pá virada do que eu, envolvido com gangue. Ele era assim. Pesado, né? E o Radamés tinha tentado suicídio algumas vezes, tentou tirar a vida algumas vezes. E ele foi nessa igreja, convidado pelo sobrinho dele. Chegando lá, foi ele, o Eduardo e o Edson e o sobrinho dele, né? Esqueci o nome do Piá. Gente boa, o Piá. Então o Piá foi para Israel, morou um tempo em Israel. Esqueci, Adriano. Aí o Adriano levou eles lá. Chegando na igreja, tá lá de bobeira, eles estavam meio fora, deslocado. O jovem que tava pregando naquela noite, depois que ele pregou, ele falou o seguinte: gente, nós vamos orar agora. E o seguinte, tem aqui na igreja, chegou aqui na igreja uma pessoa, e Deus me mostrou que essa pessoa, quando saiu de casa, essa pessoa disse para Deus: se tu existe, tu vai falar comigo hoje. Porque se tu não falar comigo hoje, eu vou me atirar debaixo de um carro. Ninguém sabia de nada. O Radamés tinha falado isso, velho. Tinha pensado isso. E aí, quando ele ouviu isso, pô, sou eu, velho, sou eu. Ele se converteu. Aí, pela conversão, quando ele foi pra frente pra receber oração, manifestou uma coisa ruim nele, né? Começou a virar banco, ficou tomado por um espírito ruim, né? E aí oraram por ele ficou liberto. E nessa pegada, os outros 2, não, eu quero esse Jesus aí, cara. Eu quero esse Jesus. Os outros 2 tu incluso ou... Não. O Edson e o Radamés. Tá. O Edson e o Eduardo. Aí os 3 se converteram no mesmo dia. E ficaram em cima de mim me xaropeando, né? Eu comecei aí com essa pegada de tirar eles da igreja. Só que eu comecei a achar legal os jovens e tudo mais. Comecei a fazer amizade. Os filhos do pastor eram da minha faixa etária, né? Então a gente fez uma amizade legal. E comecei a me enturmar, mas com aquela intenção. 2 pés atrás. Com aquela intenção. Até que um dia eu chegando em casa, depois de um culto, que aí é o seguinte, ó. Eu ia no culto dos jovens e no sábado, aí eu chegava em casa depois do culto, fazia jantava, comia alguma coisa e pegava o busão e ia pra Porto Alegre. Ia curtir sozinho. Mas não eras, né, cara? Curtir não era a mesma sozinho, coisa. Não. Tentei jogar futebol com os outros caras, não fechava. Aí o que aconteceu? Eu comecei a
a me sentir deslocado, mesmo na festa, nas baladas, aquelas luzes lá, eu já não estava mais chamando a atenção. Aí, num dia, numa noite, antes de dormir, eu falei com Deus, Deus, eu sei que tu existe, sempre acreditei em ti, mas eu quero sentir o que esse pessoal sente. Eu quero também ter a minha experiência. Aí eu vou mudar de vida. Nunca ninguém falou pra mim fazer isso, deixar de fazer aquele outro. Eu só via como é que era o comportamento do pessoal, né? Mas nunca ninguém disse, tem que parar com isso, parar com aquilo. Com exceção do Adriano. O Adriano que às vezes ficava... Cutucando. Por causa Sempre tem um amigo mala, não, né? mas ele é gente boa. Não, tô brincando. Era boa intenção, porque assim, por causa do futebol, né? Ele, porque futebol, aquela coisa toda, que era a minha paixão, né? Apesar de eu não jogar nada, né? Mas eu gostava. Aí o que aconteceu... Corre bem. Depois dessa experiência de eu ter falado isso pra Deus, no culto de jovens, aí até minha irmã Eliane foi junto nesse culto, e aí começou o louvor, aquela coisa toda lá, e daqui a pouco, cara, na hora depois da pregação, começou assim a acontecer algo assim sobrenatural, cara. No mesmo momento, eu senti algo muito forte dentro de mim, eu sentia um calor muito intenso, né? E ao mesmo tempo eu comecei a chorar, e ao mesmo tempo tremer, cara. Eu tremia que nem vara verde. Eu me segurava assim no banco da frente e o banco tremia, e quem tava no banco... Cara, foi um troço sobrenatural. Mas muito forte mesmo. Inexplicável. A minha irmã viu aquilo e saiu correndo. Meu Deus, tô fazendo com o meu irmão. Não sei o que. Ela saiu correndo porta fora. Depois que eu falei com o pessoal, que me disseram, quando me dei por conta que eu dei minha irmã... Naquele dia, então, o irmão, na época evangelista da igreja, que era líder de jovem, fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. Quando eu vi, eu tava lá na frente, lá. Aí eu tava lá na frente, foi muito engraçado, que eu fui lá pra frente para aceitar Jesus. Ali eu tomei a minha decisão mesmo. Aí ele deu o microfone para mim orar. Então o jovem Alberi vai orar. Meu Deus. Eu tava aceitando Jesus. Eu fui ali pra orarem por mim. Cara, eu peguei o microfone, cara, eu já parecia que era um pastor. Eu comecei a orar, cara, comecei a orar e não parava. Foi um troço, assim, muito sobrenatural mesmo. Cheguei em casa depois do culto, que vou contar lá em casa. Minha mãe de santo, que é a neguinha braba. Pensei, vai me dar um tundão, né, cara? Mas eu fiquei na minha, não falei nada, né? Ela sabia que eu tava indo na igreja, mas até então ela podia achar que era mais uma febre. Não, claro, era uma febre. Aí eu chegava, jantava e saía pra balada, então ela sabia, cara, é coisa de jovem, daqui a pouquinho passa a febre. Naquela noite eu cheguei, mais tranquilo, e a mãe olhou pra mim assim, o que tá acontecendo contigo, Alberi? Nada, mãe. Tô bem? Não, aconteceu alguma coisa. Eu disse, não aconteceu nada, mãe. Eu tô legal. Não, vem cá. Aí, a mãe me chamou pra perto, né? Vem cá, o que aconteceu contigo? Mãe, não aconteceu nada. O que aconteceu, mãe? Alguma coisa aconteceu contigo, sim. Porque eu tô vendo que o teu rosto tá brilhando. Cara, quando a mãe falou quando a velhinha falou que ela tinha aquela sensibilidade, até por causa da questão da religião, né? E aí eu... mãe, seguinte... Eu falei já... É tipo tu saindo do armário, assim. Bem nessa. Eu disse assim, mãe, seguinte... A véia vai me dar um tapa nos beiços, né? Aí eu disse, eu virei crente. Falei bem assim, mãe, aceitei Jesus, virei crente.